ela falasse com pessoas vivas que estão aqui nesta manhã. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. E vamos ler o versículo 4. Um versículo muito curto, mas que tem um significado grandioso e maravilhoso para mim e para você que está aqui nessa manhã. O que diz aí na sua Bíblia? João, capítulo 4, verso 4. Era necessário passar por Samaria. Paulinha, quem tem a versão viva aí? Era necessário atravessar a província de Samaria. Atravessar a província de Samaria, por favor, Eliseu, na sua versão. No caminho, teve de passar por Samaria. No caminho, o que Jesus precisou fazer? Teve. Vamos pegar essa tradução aqui na versão viva. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus teve que passar em Samaria? Essa palavra teve, ela nos mostra que havia algo muito especial para ser feito em Samaria e Jesus não poderia adiar. No mapa judaico, né, aqui está a Judeia, que era onde Jesus estava. Samaria ficava no meio e a Galileia, para onde Jesus estava indo, ficava mais em cima. Então, para Jesus sair da Judeia e ir até a Galileia, Jesus ele precisava passar pelo território ou pela província de Samaria. Mas isso não quer dizer que Jesus precisava de passar pela cidade de, versículo 5, Sicar. Meus irmãos, eu gostaria que você refletisse comigo por que é que Jesus teve que passar em Samaria. E nós vamos tirar lições maravilhosas da mensagem de Deus para nós nessa manhã. O primeiro motivo por que Jesus teve que passar em Samaria, nós podemos encontrar lendo João capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10. Por favor, quem encontrar primeiro pode ler. João capítulo 4, do 7 ao 10. Nisso veio uma mulher samaritana tirar visto de Jesus, sabe de Deus. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque todos os judeus não se dão por samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me a beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Obrigado, irmã Nathalie. Vamos fazer uma interpretação do texto aqui. Nesses versos que lemos, qual foi o motivo de Jesus ter que passar em Samaria? Qual o motivo? Converter. Não entendi. Converter a mulher samaritana. Jesus teve que passar em Samaria, sabe por quê? Porque Jesus precisava fazer um contato missionário. Um contato missionário. Foi o que nós vemos no verso 7 até o verso 10. Jesus sentou-se junto ao poço, a mulher vinha tirar água e Jesus pediu água para ela. Meus irmãos, os métodos missionários são muitos. São muitos os métodos missionários. Mas na mensagem de Deus para nós hoje, nós vamos ver que método Jesus usou. E talvez Jesus teve que passar em Samaria para ensinar para nós hoje como trabalhar. Você já fez algum contato missionário? Quando que é que nós queremos fazer contato missionário? Às vezes no sábado ou no domingo. Eu não sei. Ou um dia de reuniões da igreja. O dia que Jesus encontrou-se com aquela mulher, eu não sei. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para fazer um contato missionário. Um copo de água que Jesus pediu. Ele aproveitou um gancho e fez um contato missionário. Quantas oportunidades tem passado e você não faz um contato missionário?
Jesus desviou a rota da viagem, talvez 50 quilômetros, talvez 30, 20, 10, eu não sei. Mas ele desviou a rota de viagem dele para fazer um contato missionário. Irmão Mário, eu não queria que o irmão respondesse, mas o irmão tem aproveitado as oportunidades que Deus te coloca? Irmã Zélia, a irmã tem aproveitado as oportunidades que Deus te coloca? Amorim, Valtinho, nós temos aproveitado as oportunidades de fazer contatos que Deus coloca em nossa vida? Desviar a rota de uma viagem para fazer um contato missionário, um contato. Talvez é muito pouco para a gente, mas Jesus fez isso, desviou a rota, teve que passar em Samaria para fazer um contato missionário. O segundo motivo por que Jesus teve que passar em Samaria, nós podemos encontrar, lendo do verso 11 até o verso 18, eu gostaria de pedir que cada irmão lesse um verso, do 11 até o 18. Vamos continuar lendo essa história. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela. E este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Próximo. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará desejo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Próximo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede e não tenha que tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Último. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. E isso é verdade, que você não tem marido. Aqui é o 18. 18 também. Alguém tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, aqui nós temos o segundo motivo porque Jesus precisou passar em Samaria. Qual que foi o primeiro motivo? Qual foi o primeiro motivo que Jesus teve que passar em Samaria? Fazer o quê? Um contato. Agora o segundo motivo, desenvolver a confiança em uma pessoa. Havia um rei assírio chamado Sargão II. E esse rei, a principal característica de política, obrigado, irmão Armando, era descaracterizar as culturas. Então Samaria era uma espécie de Brasil hoje, onde tem japonês, africano, italiano, polonês. A técnica política de Sargão II era descaracterizar a cultura. E o que esse rei fez? Tirou todos os judeus de Samaria, levou, todos não, uma parte, levou alguns cativos e trouxeram cativos de outras regiões e colocaram em Samaria. O povo judeu, como era um povo orgulhoso, que se achava no poder de Deus, se não for eu, se não for a minha igreja, ninguém mais vai para o céu. É assim que o judeu agia. Quando eles viram os samaritanos, uma mistura de várias raças, o que se passava pela mente de um judeu? Esse povo é puro, meu irmão. Esse povo é puro, são gentios, uma mistura de raças. E Jesus passou ali, primeiramente, fazer um contato missionário e desenvolver a amizade com uma pessoa que odiava ele. Aqui nós temos a segunda parte do método missionário de Jesus: fazer o contato missionário e depois fazer o quê? Desenvolver a amizade. Meus irmãos, Jesus foi tão amoroso com aquela mulher, tão amoroso, que no final do versículo 18, o que é que eu encontro aqui? A mulher reconhecendo o quê? Que Jesus tinha falado a verdade. O que Jesus conseguiu fazer com aquela mulher? Ganhar a confiança dela.
Meus irmãos, se hoje nós quisermos ter sucesso missionário, eu não tenho que ficar aqui na frente pregar, não. Entendeu? Eu não tenho que ficar saindo por aí distribuindo folheto, não. Eu tenho que mostrar com a minha vida. É amizade, é confiança. Porque você vai pregar para as pessoas, mas as pessoas não vão confiar no que você fala se elas não confiarem primeiro em você. Talvez esse é o motivo porque eu não consigo trazer pessoas para a igreja. Porque eu distribuo tantos folhetos e as pessoas não vêm para a igreja. Porque elas não confiam em mim. Jesus teve que passar em Samaria para fazer uma pessoa confiar nele. Uma pessoa. É muito pouco, gente, uma pessoa. Todos os dias morrem pessoas, mas Jesus valorizou uma pessoa. E meus irmãos, para a cultura judaica, um homem, nós vamos ver isso mais para frente, um homem que se prezasse, ele não conversava com uma mulher sozinho. Hoje, até hoje funciona assim também. Mas naquele tempo era pior ainda. Era pior ainda. Aí Jesus foi lá, sentou no poço e fez com que aquela mulher confiasse nele. Quantas palavras Jesus precisou falar para aquela mulher confiar nele? Talvez 5, 10, 15, 20 minutos de conversa. Talvez você e eu que estamos dando estudo bíblico para a pessoa há mais de 5 anos e as pessoas não se decidem. Por quê? Ela não vê na sua vida transformação. Ela não vê na minha vida transformação. Aí o que adianta o pai querer dar lição de moral no filho se o filho não vê nele transformação? A minha igreja é a certa. Mas você não é certo, meu chapa. Você não é certo. Como você está querendo dar lição de moral aos outros? Como que eu estou querendo dar lição de moral aos outros? Aquela mulher confiou em Jesus porque ao entrar em contato com os olhos de Jesus, ela sentiu confiança. O segundo passo do método missionário que funciona é fazer a pessoa confiar em você. E Jesus passou em Samaria justamente por isso. O terceiro motivo por que Jesus passou em Samaria, nós vamos encontrar aqui do verso 19 até o verso 26. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta, mas me diga uma coisa, por que vocês, os judeus, insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte, onde os nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Aqui eu encontro o terceiro motivo por que Jesus precisou passar em Samaria. O primeiro motivo, fazer um contrato missionário. O segundo, desenvolver um amigo. E o terceiro, dar um estudo bíblico. Um estudo bíblico Jesus dizia a hora para dar. Que é isso que eu encontro nesses versos aqui. O que eu muitas vezes faço? Eu faço contato missionário e já quero empurrar o quê? O estudo bíblico. Na marra. A pessoa nem confia em mim ainda e eu já quero empurrar o estudo bíblico nela. E o que muitas pessoas fazem? Se afastam de Deus, se afastam da igreja. Aí eu, no meu orgulho farisaico, o que eu falo? Saiu da igreja porque não aguentou o peso da mensagem. Pregador bruto, missionário ignorante, missionário que ainda não aprendeu o que é evangelização.
Jesus, o próprio Deus, precisou fazer a amizade para depois dar o estudo bíblico. E o que nós muitas vezes chegamos? Queremos dar o estudo bíblico para a pessoa. Meus irmãos, por que aquela mulher, ela recebeu o estudo bíblico de Jesus em poucas palavras, de tão bom grado? Por quê? Me ajude. Por quê? Ela confiava nele. Gente, aqui nós podemos entender porque muitos filhos não estão querendo saber da igreja. Porque muitos vizinhos não estão aceitando o seu convite. Eles não confiam em você. Eles não confiam em mim. Jesus me mostrou, ao ter que passar em Jerusalém, que um estudo bíblico vem depois de uma amizade e depois de um contato missionário. Esse era o motivo por que, meus irmãos, em algum momento, vocês viram Jesus atacando aquela mulher? Como que aquela mulher chegou em Jesus? Jesus, eu tenho uma pergunta para te fazer, já que você é profeta. Qual é a igreja certa? A igreja aqui dos samaritanos, que a gente tem aqui no Monte Gerizim, é muito boa. Lá a gente canta, tal, tem um louvor. Mas lá em Jerusalém também tem outra igreja. O que a mulher queria fazer com Jesus? Fazer também uma jogada para fazer Jesus definir qual que era a igreja certa. Na nossa linguagem hoje, trazendo para hoje a interpretação. Jesus, qual que é a igreja certa? Eu quero ir para a igreja certa, mas eu tenho que saber qual é a igreja certa. E o que Jesus falou? Não entrou em discussão teológica com a mulher. A minha igreja, por exemplo, lá a gente não come carne, né? E realmente é a melhor igreja, é a igreja certa. Jesus não falou nada disso. A minha igreja guarda o sábado, por isso que ela é a certa. Jesus não falou nada disso. A Bíblia me mostra que o que Jesus falou? Chegará um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão como? Dentro da sua sala, se você não tiver outro lugar para se reunir. Dentro do seu quarto, se você não tiver outro lugar para se reunir. No campo, embaixo de uma árvore, dentro de um ônibus. Era isso que Jesus estava querendo dizer para a mulher. Minha irmã, vai chegar um tempo que nem na sua igreja, nem na minha. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Talvez porque quando damos estudo bíblico as pessoas não se convencem. Porque eu prego igreja. Eu prego igreja. Fora do adventismo, fora do movimento de reforma, não tem salvação para ser ninguém. Para ir para o céu, tem que ser membro do movimento de reforma. Alguma vez vocês viram Jesus pregando assim, gente? Alguma vez vocês viram Jesus pregando placa de igreja? Por que as pessoas não se convencem? Eu prego a igreja. Na minha igreja, as irmãs andam de saia aqui. Na minha igreja, as irmãs não usam calça. Na minha igreja, não faz isso, não faz aquilo. Aí quando a pessoa chega e vê algum defeito na igreja, mas o irmão falou que a igreja era perfeita, e agora eu chego aqui e a igreja tem defeito. A pessoa faz o quê? Se decepciona. Mas por que a samaritana não se decepcionou? Porque Jesus não pregou a igreja. A samaritana não se decepcionou porque Jesus pregou a verdade, independentemente da igreja. Jesus não falou aqui que o judaísmo era a igreja certa, nem desceu o pau na igreja dos samaritanos, não. O irmão Sandro, ele fala muito aqui, eu pelo menos já vi ele falando bastante dos pais que chegam em casa e falam mal da igreja. Meus irmãos, não tem derrota maior para a vida espiritual do seu filho, do seu sobrinho, de quem quer que for, você chegar na sua casa e descer o pau na igreja. Por que eu e você fazemos isso? Muitas esposas fazem isso com os maridos. Muitos maridos fazem isso com as esposas, detonam a vida espiritual um do outro, falando mal do irmão, falando mal da igreja. A cor não está do jeito que eu quero. Você viu a saia de fulano de tal? Você viu como que aquele irmão pregou? Você viu o hino que o outro lá cantou? O hino nada a ver? Jesus não fez isso. E o método missionário de Cristo, que funcionou, funciona até hoje.
Qual que foi o terceiro motivo por que Jesus passou em Samaria? Fazer um estudo bíblico. E agora nós vamos ver mais para frente, o verso 28 e o verso 29, o quarto motivo que fez Jesus passar em Samaria. Nós já estamos terminando. 28 e 29. Alguém que encontrar primeiro pode ler, por favor. Deixou, pois, a mulher, levanta e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Obrigado, irmã Sebastiana. Quem saiu da cidade? Moradores, aqueles homens. Nem todos os moradores. Mas saiu o quê? Um grupo de pessoas. Saiu de Samaria um grupo de pessoas e foram para onde? Hã? E Jesus estava onde? Jesus não estava dentro da igreja, não. E o que Jesus aproveitou ali? Pegou aquele pessoal que estava ali, fez um pequeno grupo e começou a dar esse bíblico para eles ali na hora. O quarto motivo que Jesus passou em Samaria foi dar estudo bíblico para um pequeno grupo. Foi fundar um pequeno grupo em Samaria. Meus irmãos, o método missionário que funciona não é eu ficando dizendo blá 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 blá, não. É fazer, é agir. É agir. O primeiro motivo que Jesus passou, um contato missionário. O segundo, fazer um amigo. Em terceiro, dar um estudo bíblico. E o contato, o amigo e o estudo gerou o quê? Um pequeno grupo. Maravilha, né? Maravilha, né? Quantos anos a igreja do São Pedro tem? 20 anos? 30 anos? Como foi que essa igreja começou? Alguém saiu da central, sai de uma outra igreja e pregou para você. Quem fez um pequeno grupo em casa? E começou, vamos comprar um terreno, vamos comprar um terreno. Eu sei que a irmã Lídia, o irmão Augusto, o irmão Vitor são pioneiros aqui na aula, o irmão Floramil também tem bastante tempo, e outros irmãos que estão aqui. Mas tudo começou como? Com um pequeno grupo. E funciona. E funciona um pequeno grupo. Agora, antes de eu concluir e falar o quinto e último motivo, o verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele para que comesse. Mas ele respondeu: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem terá trazido comida para ele? Perguntaram os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminou a sua obra. Vocês costumam dizer: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão. Daqui a 4 meses, eu lhes digo: olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já receberam seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservando tanto para o semeador como para o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado: um semeia, o outro faz a colheita. Eu enviarei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram um serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho. Esse aqui não é o motivo, mas eu gostaria de acrescentar esse motivo. Vocês já ouviram falar em gravatinha? Sabe o que esse termo significa? Gravatinha. Hã? O que esse termo quer dizer, Joacir? Não quer ter no sentido da pessoa estar ali só. Eu não pego no martelo. Se tiver que pintar a igreja, nem conte comigo. Meu negócio é a tesouraria, é mexer com dinheiro, é ir pagar as contas, é pedir oferta. Eu só faço isso. Quer pôr a mão na massa. Não quer colocar a mão na massa. E Jesus pegou os discípulos dele. Vem cá, pessoal. Vou ensinar vocês como é que trabalha. Estão vendo os campos aí, ó? Vocês ficam dizendo que a colheita só vai começar daqui a 4 meses, rapaz. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que já está pronto para a colheita. E vocês ainda vão esperar vir um obreiro novo. Vocês ainda vão esperar ir na igreja nova, chegar folheto novo, a distribuição do livro Conflito e Vitória.
Era isso que Jesus estava querendo chegar para os discípulos e falar. Discípulos, amigos, vocês estão sendo enviados a colher onde vocês não plantaram. Meus irmãos, nem todos de nós aqui temos o dom de ser missionário. Nem todos de nós aqui, mas todos têm um dom. Todos aqui têm um dom. E colher e plantar é um dom que ninguém aqui pode falar que não tem. Será que eu e você não estamos igual os meus discípulos? Gente, eu fico preocupado comigo com isso. Será que eu estou cego? Eu não estou vendo que as pessoas, os vizinhos estão morrendo, e eu não fui lá distribuir um folheto para ele, eu não fui lá ensinar para ele como que faz uma comida direito, eu não fui lá falar para ele do dia do sábado, dos mandamentos de Deus, da palavra do meu Deus, do meu Pai. Talvez eu estou cego, talvez você também esteja cego, talvez é por isso que nós não fazemos o trabalho, porque estamos cegos. Mas na Apocalipse, Deus dá um remedinho para a gente, o colírio. Começa a ler a Bíblia, meu irmão. Começa a ler a Bíblia, minha irmã. Abandona um pouco as coisas materiais e vamos lá fazer o trabalho de Deus, porque a casa que você tem, o Tiago falou, é bonita, é tudo bem, mas vai acabar. Vai ficar para alguém. O carro que você tem vai ficar para os outros. E o que você vai levar dessa vida? Quinto e último motivo para nós concluirmos, verso 39 até o 44. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa de quem? Da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com ele. E ele ficou ali quantos dias? 2 dias, olha que maravilhoso, meus irmãos. Então disseram à mulher, onde é que eu estou? Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Vamos pegar aqui o finalzinho do 41. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Qual que foi o quinto e último motivo porque Jesus teve que passar em Samaria? Dá para entender que agora é a igreja. Fazer uma conferência na igreja? Olha só, pessoal, olha só como que estabelece uma igreja. Jesus me ensinando. Não é o pastor, não é o obreiro, não é o dirigente, é Jesus me ensinando. Jesus teve que passar em Samaria para ensinar para mim e você hoje, no dia 10 de novembro de 2012, como se faz trabalho missionário. Primeiro, eu chego com um contato. Depois, eu desenvolvo a amizade. Em terceiro, eu dou um estudo bíblico. Em quarto, se a pessoa aceitar, eu começo um pequeno grupo com ela, a família dela. E por último, o que já estão fazendo ali na igreja? A conferência, pregando a palavra. E muitos fizeram o quê? Creram no Senhor. Se a igreja da Vida São Pedro, se a nossa igreja, se qualquer igreja quiser se dar bem no cenário missionário, ela tem que desenvolver esses 5 pontos. E foi por isso que Jesus teve que passar em Samaria, para me ensinar a trabalhar. Que Deus esteja com cada um de nós. Amém. Amém.